Senhoras e senhores, diretamente da Bate-Caverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje eu tenho o prazer, a alegria de receber aqui um velho amigo, Dr. Licínio Alcântara. Esse moço, né, que ele é psiquiatra, psicogeriatra, hipnoterapeuta e presidente do Cimersul, que é o sindicato da categoria aqui na região. Meu querido, é um prazer inenarrável ter o senhor conosco aqui nesse dia para esse bate-papo sobre um pouco de tudo que rola na mente humana aí. Daniel, o prazer é meu, inenarrável também, é uma honra imensa estar aqui. Espero que outras vezes também, sabe o quanto eu admiro o amigo aí também, né? Show de bola. Gente, isso é uma coisa que a barbearia me deu, né? A possibilidade de acessar mentes brilhantes, né? Então hoje eu tenho aí no hall de amizade aí grandes amigos, de gente que faz a gente crescer muito. Meu querido, o senhor é um cidadão rio-grandense, né? Há 22 Gaúcho de anos. nascimento e de coração. Isso é Embora de coração seja catarinense também já. importante. O coração já está meio dividido. É, dividido não, diria agregado. Perfeito, perfeito. Né, 22 anos já em Criciúma, uma Hum, carreira consolidada e respeitada aqui na Amém, região. graças a Deus. E nos conte um pouco como que é essa vinda aqui para Santa Catarina, o porquê de Santa Catarina. Então, Daniel, aquelas coisas, né? Eu costumo dizer que nada é o acaso. Perfeito. Eu estava terminando a faculdade de medicina em 1999, formei em dezembro. E eu estava naquele limbo que um amigo meu costumava dizer: "Tô deixando de ser um problema familiar para ser um problema social". Essa eu E eu não tinha ouvido estava ainda, mas nessa situação, né. E, enfim, eu estava próximo à formatura, já estava com um esquema de trabalho montado, inclusive eu já estava, atendendo como uma espécie de estagiário no pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, e já tinha algumas propostas de emprego por lá. Entre Pelotas, São Lourenço do Sul, que é a cidade onde eu passei minha infância e adolescência, uhum. e Barra do Ribeiro, próximo a Porto Alegre. Eu já tinha um esquema de trabalho montado, claro, a gente sempre monta um esquema inicial e vai ajustando. E aí eu estava na minha festa, no meu jantar de formatura, e um amigo nosso de família comentou que um amigo dele, também lourenciano, de São Lourenço do Uhum. Sul, ele estava morando fazia anos em São Martinho, próximo a Tubarão. E ele Nossa. estava deixando a cidade, porque estava migrando de volta para o Rio Grande do Sul. Não, minto. Na época ele estava migrando para Porto Belo, depois que ele voltou para São Lourenço do Sul. Ele foi montar uma clínica em Porto Belo. E a vaga dele, portanto, estava ficando livre. São Martinho é uma E cidade pequenininha ali, perto de Maruí, se não me Armazém. falha a memória, 3.500, Isso. 3.700 habitantes. Ah, mas na época, assim, Daniel, nem pensei em tamanho de cidade nem de nada. Eu achei bacana a proposta. Eu sempre fui uma pessoa de gostar de Uhum. desafios, de coisas novas, sabe? É não que a rotina não seja uma coisa interessante, mas eu sempre gostei da novidade, de algo que me tire da zona de conforto, que me desafie. Então, passado ali o jantar de formatura, foi em fim de semana, na segunda-feira seguinte, 8, 9 horas da manhã, eu estava entrando em contato com o pessoal do hospital lá de São Martim. As coisas fecharam, isso 18, 19, 20 de dezembro. Acertei tudo para janeiro vir para cá. Para cá não, para São Martim. Para cá eu Uhum. digo para Santa Sim. Catarina. E assim vim. Fiquei mais umas 2, 3 semanas no pronto-socorro, também não poderia sair de uma hora para outra. Esperei também vir o meu CRM, que naquela época as Uhum. coisas não eram tão céleres como são hoje, Sim. eram um pouco mais amarradas. Não eram Eu tão tive digitais. que dar uma cutucada também, usar Sim. alguns QIs para ter meu CRM liberado de Um forma tempo. meio em tempo meio recorde. E vim, dia 20 de janeiro do ano de 2000, eu estava chegando à rodoviária de Tubarão, sem lenço, sem documento, não sabia nem Cara. como que era São Martim. Tá, eu desembarquei na rodoviária, um carro da prefeitura veio me pegar. Até Tubarão eu já tinha vindo. Na Uhum. década de 80, minha família, a gente vinha veranear em Itapema. Opa. Então a gente passava por Tubarão, tudo, Sim. e uma vez a gente entrou em Tubarão, que um tio meu estava trabalhando nas obras da Odebrecht, Certo. aqui da coisa, da Tractebel. Uhum.
Então eu conhecia Tubarão vagamente de, sei lá, 10, 15 anos antes. Uhum. Desembarquei na rodoviária de Tubarão e dali para frente eu não conhecia mais nada, foi tudo novidade para mim. Aí o carro indo e o motorista dizendo que é uma rodovia muito Sim. sinuosa, assim, É. né? E ele dizendo: "Ó, o senhor se cuide quando vier fazer plantão de noite e tal, porque isso aqui, essas ribanceiras, muita gente já morreu, pá-pá-pá". Aí e eu Só chegando ali, conselho ó, tranquilo. só conselho tranquilo, um domingo de noite, entrando numa cidade, numa região que eu nunca tinha estado na minha Uhum. vida, né, e o motorista dando esses pequenos toques, assim, muito apaziguadores, muito tranquilizadores. Enfim, cheguei, tinha um outro colega em São Martinho, e esse outro colega deveria dividir os trabalhos em São Martinho comigo até março, até o feriado do Sim, carnaval, quando então ele iria se afastar, porque estaria voltando para o Rio Grande do Sul, também gaúcho, esse outro sim. colega. E aí, enfim, nós fomos jantar no domingo, e ele olha para mim e diz: "A partir de amanhã é tudo contigo, tá, Licínio?" Eu digo: "Como assim?" "Não, é que eu resolvi fazer diferente. Amanhã eu vou fazer um plantão de 48 horas em Armazém, cidade vizinha, Sim. e depois nós vamos fazer um nordestão, eu e a minha esposa. Tá tudo programado já, vou pegar meu carro, a gente vai para o Nordeste." E digo: E aí tá tudo contigo. Assume a bronca. Prefeitura, posto de saúde, a parte toda da prefeitura, de responsabilidade técnica, de controle e avaliação, tudo, enfim. Segunda-feira eu assumi tudo na prefeitura de São Martim, Na arrancada na já arrancada. você Então eu fiquei praticamente um mês e meio sem poder sair de São Martinho, porque eu era o único médico da cidade, e tem um hospital lá, e esse sim. hospital tem um pronto atendimento, né, então eu não poderia me afastar. Eu passava 24 horas por dia com um rádio pendurado na Meu cintura, Deus. porque sinal de celular não tinha na Sim. época lá. E assim fiquei até feriado do carnaval, daí veio, finalmente aquele colega queria dividir, e eu consegui sair por 3 dias de São Martinho. Esse foi o início da minha história aí em Santa Catarina. Mas uma coisa que me impressiona mesmo é o quanto a carga horária do médico, ela é muitas vezes extensa, né. Diferente do padrão comum, né. Eu passei por pelo hospital aí nos últimos dias, e eu me impressionei que, tipo assim, cara, o meu cirurgião cardíaco, ele estava num domingo 6 horas da manhã me visitando no quarto. Digo: "Poxa Uhum. vida", né. Às vezes para um cidadão que tem um trabalho mais comum, vamos dizer assim, né, a gente tem um horário ali definido e ora o médico ele não tem muito isso não, né, é meio corrido a vida, né. É, em parte é cultural, em parte é possibilidade, em parte é direcionamento. Tem Sim, um pouco de tudo. No início lá é necessidade. sim, exato. Então no início, nessa primeira etapa aí que eu fiquei em São Martinho, eu ficava 3 semanas. Quando veio esse colega, a gente dividia 2 fins de semana por mês, eu estava de sobreaviso em São Martinho, 2 fins de semana ele estava. Dos Uhum. 2 fins de semana que ele estava, que eu estava de folga, eu aproveitava um desses fins de semana e vinha para Uruçanga fazer 48 horas de plantão. Que Ah, aí eu conseguia, num mês, eu conseguia folgar de sábado de manhã até segunda-feira de manhã. O resto do tempo, geralmente, eu estava ou atendendo ou de sobreaviso. Então foi um ano realmente muito puxado. Depois o segundo ano eu vim para Criciúma, aí assumi aqui então você uma ficou estrutura um de um ano em São Martinho? 1 ano, fiquei até março de 2001. Um. Março de 2001 eu vim para Criciúma, peguei uma unidade de SF aqui, assumi como plantonista o 24 horas da Próspera, e em pouco tempo eu acabei assumindo a responsabilidade técnica do 24 horas da Próspera. Uhum, Que daí me colocou numa berlinda de novo, que eu voltei a não ter mais noites e fins de semana de uhum. sossego, porque eu estava permanentemente responsável. Faltava plantão, eu tinha que cobrir, saía um fim de semana para ir ali, Arroio do Silva, aconteceu isso 2, 3 vezes. Estava Puxa, botando o pé na praia, tocava o chama. celular, o que que houve? "Ah, plantonista faltou, doutor, o senhor tem que resolver, pá-pá-pá, liga para um, liga para outro, ninguém pode." Vamos voltar. Tem que voltar. Voltava e fazia o Isso plantão. isso gera Então um foram uns 2, 3 anos ainda que eu fazia plantão 2, 3 vezes por semana e trabalhava das 7h30, 8 horas da manhã até 7 da noite. Então, realmente, assim, bastante corrido. Dependendo daquilo que se vai fazer depois, em termos de especialização, isso vai ser mais
mais puxado, mais corrido ou não. Uhum. Depende também, como eu falei, depois de um certo tempo é direcionamento Sim. também. Tem colega que se propicia e gosta, tem colegas que se propicia e faz também com uma espécie de fuga, não consegue ficar Sim. muito tempo em casa, então por aí vai. Tem A de tudo. verdade é que a profissão te dá essa possibilidade, né? Às vezes é uma necessidade. No caso, Sim. quem trabalha com cirurgia, por exemplo, em boa parte das vezes vai ter que estar disponível, Sim. ainda mais quando as cirurgias são cirurgias complexas, como a Uhum. cirurgia cardíaca, como neurocirurgia, Isso. né? E especialidades cirúrgicas onde não tem tantos profissionais. Então Uhum. você tem que estar realmente mais dedicado, mais disponível, tudo, enfim. E vem a questão também da contrapartida, né? Da remuneração, Sim. né? Enfim, são melhor recompensados. Mas o fato é que, como eu falei, de certa forma uma questão de direcionamento. É. Tem que ter um certo gosto para aquilo ali, para você se dedicar ao extremo e não se sobrecarregar mentalmente, né? Não ser um peso ao ponto de você adoecer. Tem Ou- que haver uma parcimônia, né, É, né? Daniel? Assim, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Isso. Às vezes a gente sai desse ponto de equilíbrio, as coisas começam a ficar meio complicadas e você vê que, opa, peraí, Uhum. preciso rever, Isso. né? Porque afora a presença física, existe uma questão hoje, Daniel, que é a questão da rede social, Uhum. né? E a rede social hoje, ela te ocupa muito também. Praticamente todos os meus pacientes de consultório lá da clínica, eles têm o meu contato pessoal, eu faço questão. Por quê? Prescrever uma medicação. Não tem um teste farmacogenético daquela pessoa. Eu não sei Uhum. geneticamente como que aquela pessoa vai reagir àquela medicação. Eu sei que prescrevi um medicamento X, vamos supor, um escitalopram 5 miligramas para titular para 10, ou seja, uma dose bem Uhum. tranquila assim da gente utilizar e chegar. Aquela pessoa pode ter algum desvio assim de metabolismo do ponto de vista genético que ninguém sabe, nem a própria pessoa. A gente só vai saber fazendo um teste genético. Então precisa Uhum. estar disponível porque 5 miligramas para começar a tomar é muito tranquilo, né? A imensa maioria das pessoas vai tolerar bem. Se essa pessoa tem algum traço genético, uma baixa expressão daqueles genes que codificam o metabolismo daquela medicação, essa pessoa pode ter uma reação mais exacerbada. E aí é que às vezes a Hum. pessoa conta, né? Só sentir tal coisa. Não, mas não pode, porque o medicamento não pode causar isso. Pode, depende da genética da pessoa. Então, se eu não tenho aquela documentação genética, o cara Uhum. tipagem da pessoa e não posso prever isso, eu tenho que estar disponível. Ah, Entendi. senti tal e tal coisa, então. E a gente precisa ir manejando, porque senão o que que acontece, Daniel? A pessoa começa a tomar uma medicação, se sente mal. Qual que é a tendência? O que você faz quando Uhum. você está ruim com alguma coisa? Você tenta segurar um pouquinho. Sim. Se não dá, larga. Uhum. E aí, antes que eu possa ver presencialmente de novo 3 semanas, um mês, essa pessoa parou o tratamento, ou tomou outro remédio por conta, Sim. ou fez não sei o quê. Então, eu prefiro estar disponível. Estou com 3 casos agora, que está havendo uma certa dificuldade na adaptabilidade. Para 2 desses casos, eu pedi testagem farmacogenética e as pessoas vão fazer. Mas se eu não estou disponível, elas já tinham abandonado o Sim. tratamento. Iriam voltar dali a 3 semanas, um mês, e eu me relatar ali, assim, eu senti tal coisa, eu senti mal-estar, eu senti inquietação, eu senti tontura, tive muita náusea, bababá, bababá, e tive que parar o remédio. E aí tu perdeu um mês de tratamento. Uhum. Uma dessas pessoas, a gente conseguiu manejar as coisas, 7, 10, 12 dias, para não perder o tratamento. Então a gente agora já está Uhum. mais alinhavado. É um desses casos que eu pedi a testagem farmacogenética. Então a gente tem que estar disponível. E aí a rede Perfeito. social, ela está ali. É de noite, é fim de semana. Ela Algumas ajuda, coisas, mas ela lhe exige um foco muito maior, né, uma uma exposição, disponibilidade, né. uma disponibilidade. Às vezes você olha assim e diz, bom, não é uma coisa urgente que eu precise Uhum. responder, do tipo, Sim. sexta-feira, 10 horas da noite, doutor, eu posso usar álcool com esse remédio? Mas eles perguntam mesmo, é? Posso? Eu, sim, sim, faz parte, né, Daniela? Faz parte da vida. Geralmente, assim, a pessoa senta e vem e pergunta antes e tal. Alguns, às vezes, estão lá, sei lá, Se for para numa lavar a mão, festa, pode, né. num pub. Eu posso tomar uma cervejinha usando remédio? Às vezes é sexta, 10 horas da noite. Eu digo, bom, eu não preciso responder isso agora.
amanhã eu instruo melhor com relação a Uhum. isso. Poxa vida. E hoje existe um estudo de percentual da população que se utilize da psiquiatria ou que precisaria se utilizar dela? Assim, Daniel, esse dado eu vou ficar te devendo, assim, que precise utilizar, porque assim, quem que vai utilizar a psiquiatria, né? A saúde mental, vamos falar de Sim. uma forma geral, profissionais Uhum. de saúde mental, são aqueles que estão padecendo de algum transtorno. Aí cada transtorno tem uma estatística ali previsível, que às vezes diverge conforme a, a época, conforme o local que se está, diverge de cidade para cidade, de estado para estado, de país para país, né? Por exemplo, vamos considerar a ansiedade. A ansiedade é algo que, bom, existe uma estatística ali em torno, vamos colocar 20% mundial de Uhum. ansiedade patológica. Vários autores falam em 50%, pelo menos, da população mundial afetada por algum tipo de ansiedade que vá lhes, se não tirar, no mínimo, trazer prejuízo à sua qualidade de vida, Poxa, né? 50%? 50%. Alguns autores falam sobre isso. Se a gente parar para pensar com sintomas ansiosos que, torno a dizer, que não lhe tire a qualidade de vida, que não lhe derrube qualidade de vida, mas que prejudique em algum grau, provavelmente mais do que isso até. Mas isso é uma coisa do nosso tempo por conta de toda essa exposição, à informação, à rede social, as pessoas, acabam vivendo mais olhando a vida do outro do que a sua e essa comparação, coisa que não existia antes disso, isso de alguma forma impacta, não? Brilhante isso que tu falasse, Daniel. É claro que sim. Assim, a gente dizia que não havia ansiedade, não havia depressão, não havia. No passado, Uhum, havia. sim. Só que o que acontece no passado? Não haviam esses fatores agravadores, e, por outro lado, digamos, esses transtornos de, entre aspas, menor monta. Por que eu estou dizendo de entre aspas? Porque não é de menor monta. Sim. Mas eu digo de menor monta porque antigamente, vamos colocar até os anos 80, por exemplo, 80% mais ou menos do tratamento até 80, 82, no Brasil era feito em hospital psiquiátrico. O que que se Sim. tratava? As coisas mais graves. Uhum, Era surto. Era aquele alcoolista gravíssimo que entrava em uhum. delírio, esquizofrenia, psicose, retardo mental grave, Grave. autistas graves que nem se sabia o que que era, mas que agitava, ficava agressivo, enfim. Aquilo que o Código Civil chamava lá na década de 60 de, entre aspas, loucos de todos os gêneros. Então, aquilo que se tratava ia em hospital. Muito Uhum. pouco se fazia tratamento ambulatorial. Então, muito pouco se prestava atenção. Então, Mas não existia nessa quantidade que existe hoje ou, não era diagnosticado? eu diria que as duas coisas, mas eu diria que muito mais não era diagnosticado do que não existia. Tá. Tá? De parar para pensar assim, quando tu vai analisar uma pessoa, quando tu vai avaliar uma pessoa, faz parte da anamnese inicial você tem um histórico familiar. Porque a Uhum. genética, ela nos fala muito. E aí você vai perguntar, a maior parte das pessoas hoje de uma certa idade não sabem dizer se pai, mãe, tio, tia tiveram uma depressão, bipolaridade, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Quando é um problema mais grave, uma esquizofrenia, uma psicose, alguma coisa Sim. assim que teve internações, eles nos trazem. Geralmente uma internação no Rio-Mãe ou na Uhum. antiga Colônia Santana, que hoje Sim. é IPQ. Agora, dizer, meu pai teve um quadro depressivo, minha mãe foi bipolar, minha tia, eles não sabem. O que eles trazem pra gente não, a- sei lá, a minha avó, ela tinha épocas que ela ia pro fundo da cama e ninguém sabia o que que era. Os médicos não sabiam dizer o que que era. Uhum. Simplesmente ela desanimava de tudo e ficava no fundo da cama. Os médicos diziam que não era nenhuma doença física. Então, o que tinha, tinha. Só Sim. não era tão diagnosticado. E por outro lado, a gente falando principalmente assim, de ansiedade, de estresse crônico, é claro que isso tem muito a ver com a vida atual, com toda a questão da competitividade, Uhum. da exposição, daquilo que acontece em rede social. E como tu disseste com toda a propriedade, Daniel, as pessoas estão vivendo muito mais a vida do outro que a sua. É. Aí você vai lá na rede social, diz, o fulano passeou aqui no fim de semana, olha como é que tá a vida da E às fulana, vezes ele tá olha postando como é que foto tá de um ano isso, como atrás, é que né. tá aquilo. Total, né, Daniel? É um TBT. É um TBT, sim.
E muito do que acontece na rede social não diz respeito É, à realidade. sim, É uma forma das pessoas interagirem, sim, extravasarem também, e às vezes se posicionar de uma forma como não está acontecendo na sua vida. exato. E quem olha de fora parece, pô, O mundo minha vida tá uma droga e a e a vida de vida todo mundo tá boa. perfeita. O meu casamento tá em crise. Mas ó, o fulano é fulano aqui como tão bem, estão passeando, estão na praia agarrados, é love, é meu amor, minha paixão, minha vida, bababá. E aí você vai ver, aquele casamento também está em Tá crise. ruindo. Uhum. Um dos dois está tentando fazer a coisa funcionar, Sim, e ali estão postando foto e tudo, mas fora dos fora holofotes do Instagram, do que quer que seja, tá tudo em crise. Mas quem olha de fora acha que a vida de todas aquelas uhum. pessoas tá boa e a sua não. E isso gera uma ansiedade ainda maior. Uma ansiedade, piora a depressão, aí você tá ali né, em crise depressiva, angustiado, se questionando sobre a sua vida, o que que é a minha vida, por que que eu estou fazendo o que eu faço, não estou gostando da minha profissão, meu casamento não está legal, minha vida social não está boa, tá. Mas você está tentando ali, sabe, se resgatar, você está tentando se reconstruir e tentando até direcionar, talvez modificar algumas coisas na sua vida. Você começa a olhar isso aí, daqui a pouco você para dali uma hora ou duas, porque a rede social é meio viciante, Sim, exato. e O aí você tempo senta na passa e você cadeira não e diz: percebe. "Não, realmente está tudo ruim na minha vida. Fulano progrediu, bah, o ciclano ali tá com 20.000 seguidores. O cara tá Ah, fazendo isso é maior uma loucura, né? sucesso, deve estar rico. Uhum. E O os casamento boletos? dele ali, como eu falei, pô, tão tão bem. E o meu aqui patinando". E aí vem aquela coisa, né, Daniel? Pô, eu não presto mesmo. Uhum. A minha vida não tá legal, a vida de todo mundo tá boa. Ninguém fica postando desgraça em rede social. Exato. Esse é A não um ser quando é uma coisa tipo um luto, alguma coisa assim. uhum. Perdi meu pai, perdi minha mãe. Você coloca ali, ó, forma todos que Uhum. meu pai partiu, minha mãe e tal, mas via de regra, quem fica postando em Insta? É. Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, postei essa foto aqui, eu emburrado com a minha mulher, porque a gente tá em crise, a gente tá Sim. brigando, eu falei tal coisa pra ela, ela falou tal coisa pra mim. Você já viu isso aí na rede social alguma Não. vez? Não existe. Boleto ninguém posta também. Boleto ninguém posta, a não ser que seja pra alguém pagar. Exatamente. Eh, e uma coisa que me chama bastante atenção é que, muitas vezes a gente coloca, essa questão do financeiro como uma meta para a felicidade. E o que eu percebo é que a gente nunca viveu uma época em que o acesso às coisas fosse tão fácil. Porque hoje um cidadão que se posiciona, não que não haja dificuldade, há, mas pelo menos quando eu converso com pessoas mais velhas, meus pais ou pessoas de mais idade, e contam a realidade da juventude, criança delas, ou mesmo eu estou com 46 anos, a minha infância, era uma realidade de muito mais dificuldade financeira. E a gente não percebia esse desânimo com a vida de forma tão generalizada quanto hoje. Então, as pessoas, ao meu ver como um leigo, né, elas carecem de um propósito, de saber exatamente o que elas querem para a vida delas. Pessoas hoje estão muito mais focadas na vida do outro. Antes da rede social, você mal sabia o que estava acontecendo com um parente ou com um vizinho do lado. Hoje você acompanha a vida de pessoas do planeta todo, a vida que eles querem lhe mostrar. E isso acho que Exatamente. causa um certo desequilíbrio, não? Causa tanto, né, nessa questão de comparação, quanto causa, assim, uma exacerbação de uma autocobrança. Então, existe uma competitividade Sim, velada, e nessa competitividade velada, ela vai entrar em cena aquilo que são as suas prioridades. Prioridades, lê-se valores, sim. tá? Porque a prioridade, ela advém do valor. Existe a prioridade concreta, prioridade Uhum, necessária. Bom, eu estou endividado no banco. Eu preciso cobrir isso aqui, eu preciso colocar uhum, minhas contas em dia. Aí você reúne a sua família, diz, pessoal, eu vou precisar trabalhar mais. uhum. Então vocês vão ter que entender assim que por 6 meses, um ano, eu não vou estar tão presente quanto eu gostaria.
Mas você vai lá, então, estabelecer essa prioridade necessária, uma prioridade Sim. concreta, racional. Agora, Uhum. existe a prioridade que é sua, que faz parte do seu sistema de valores. Cada um tem o seu. Sim. Sem questionar, mas existem pessoas cuja prioridade é a parte material. Sim. A prioridade é empresa, a prioridade é enriquecer, a prioridade é formar patrimônio. E o resto vem depois. Família, amigos. Quando quando você está com a prioridade de enriquecer, fazer patrimônio, aquilo, obviamente, à medida que você vai ascendendo na vida, aquilo vai lhe trazendo um entorno social também. Não que Uhum. seja a sua prioridade, mas vai trazendo. Então, conforme o seu sistema de valores, você vai se cobrando também, Daniel. E essa cobrança, ela é aumentada, como eu falei, ela é potencializada por aquilo que você vê na rede social. Então, pode ter uma pessoa, por exemplo, que seja muito focada na questão de fazer patrimônio, de constituir empresa e tudo mais, empreendedores, ou na vida profissional de uma forma geral, eh, que vê na rede social alguém com relacionamento bom, não vai afetar tanto Uhum. quanto ver alguém, né, aquela pessoa que você está olhando e está meio que competindo, Uhum. tendo um sucesso teoricamente maior que o seu. Né? E esse acesso à informação, como tu disseste, hoje é global, é Uhum. diferente. Antes, Daniel, as pessoas faziam muito mais por si e Exato. para si. Por quê? Porque iam saber se fulano, beltrano, ciclano estavam bem ou não em qualquer esfera, qualquer área de funcionamento da sua vida, ou quando paravam para conversar com aquele, ou quando daqui a pouco conversavam com alguém próximo. Você não tinha acesso a essa informação. Então, a maior parte das pessoas, o que elas faziam? Faziam o que tinha que ser feito, ponto. Sim. Elas iam atrás daquilo que era necessário à sua vida. Aí entra, claro, um autoconhecimento e você se estabelecer enquanto sistema de valores. O que realmente importa para mim? Uhum. É onde eu vou correr atrás. Então, as pessoas corriam atrás por si, conforme o seu sistema de prioridades, sem ficar olhando tanto para o lado. Uhum. Hoje é como tu disseste, às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Primeiro, qual que é a minha prioridade? Você pega a rede social, abre um leque imenso. Uhum. Ah, tem gente ali muito bem, teoricamente, Sim. na vida profissional, na vida financeira, na vida de empreendedor, Uhum. na vida conjugal, sentimental, social, esporte e tal. Aí pega alguém, sei lá, vai lá jogar uma partida de tênis numa pituba, Aham. posta um monte de foto e tal. Diz, pá, tô sedentário aqui e tal, fulano tá lá jogando tênis. Exato. Então tem muito isso, né? Tem muito aquilo que tu falou hoje em dia, as pessoas estarem fazendo muito pelos outros. E aí Uhum. se perdem, às vezes. O que é realmente o meu sistema de valores? O que são as minhas prioridades? Porque você olha aquele leque tamanho de um bonde e as pessoas ficam meio perdidas às vezes. Eu vou investir mais Perfeito. aqui, investir quando eu digo não Sim, investir sim. financeiramente, investir tempo, investir Uhum. dedicação, investir esforço. Vou aqui, vou lá, vou acolá e ficam se comparando às outras pessoas. Propósito, Daniel. Realmente, às vezes falta. Uma questão de autoconhecimento, Uhum. de se conhecer ou se reconhecer como pessoa, como sistema de valores, o que eu preciso, o que é importante para a minha vida. É isso e aquilo. Família, negócios, amigos. Enfim, você vai estabelecendo suas prioridades e aí tu consegue te direcionar. Muito bom. Hoje, qual é a principal queixa no consultório? Tipo, o que que mais as pessoas procuram? Porque pelo que a gente está conversando, tem muitos problemas que nunca vão no consultório, né? Esses mais superficiais que a gente está falando, dificilmente vai levar o cidadão a procurar um profissional da área para um direcionamento. Eles vão procurar quando o caso é mais grave. Desses casos mais graves, qual é a principal queixa hoje que eles chegam no consultório? O principal, Daniel, obedece à estatística também, é transtorno de humor e transtorno ansioso. Principalmente depressão e ansiedade. É o que mais leva as pessoas a Poxa, procurarem. Tanto que, assim, existe um transtorno de humor chamado transtorno de humor bipolar, onde a certo. pessoa tem dois polos distintos de humor. Quando a gente fala em humor, tem muita gente que diz, não, Alicine, mas eu não tenho mau humor. Uhum. Quando a gente fala em humor, a gente está falando um termo técnico, a gente não está Sim. falando em mau humor, bom humor, acordei de mau Aham. humor, acordei de bom humor. Certo. São dois polos distintos de funcionamento, vamos colocar assim, entre euforia e depressão. Bipolaridade é isso.
Geralmente, quando a pessoa está eufórica, ela não procura. Ela vai procurar quando está deprimida. Aí que você vai investigar e vai ver que existiu o polo de euforia, uma, duas, três vezes, sei lá, ao longo da vida. E aí você vai ver que aquele problema de humor ele não é unipolar, como a gente chama. Não é só uma depressão que oscila. Você vai Uhum. modificar o tratamento. Mas geralmente, o que leva as pessoas a buscar? Sofrimento. O que em termos psíquicos a gente pode dizer que é o mais comum hoje em termos de sofrimento? Depressão e ansiedade. E aí a gente abre um leque entre angústia, desesperança, desamparo, dificuldade em lidar com as suas questões de vida, confusão, falta de autoconhecimento, autoculpabilidade, insegurança, enfim, um leque que a gente vai abrindo Próprios quando vem traumas com da, essas da duas queixas. vida e tudo mais. Certamente. O que aconteceu no seu passado, como que foi até aqui, como que foi a vida daquela pessoa até aqui. Então, isso causa, às vezes, um desestruturar muito grande que está abaixo dessa ponta do iceberg que é a depressão ou a ansiedade. Uhum. Cara, eu tô pensando essas duas, porque, como eu Claro. falei, são as coisas mais comuns no consultório. E até que ponto essas situações elas podem ser ajustadas ah, com uma conversa, com um autoconhecimento ou sempre precisa de uma prescrição de algum medicamento para, de certa forma, acalmar ou ativar algumas áreas do cérebro? Sim, Daniel, eu diria que esse ou não existe. Hã. É e. Então Isto e aquilo e aquele outro e mais. é uma junção dos 2 fatores. Costumo brincar sempre, Daniel, que a psiquiatria botou a cabeça de volta no corpo, Uhum. tá? E o corpo de volta à vida. Tá? O que eu quero dizer com isso? Funcionamento, ele é um só, cabeça e corpo. Sim, Né? A gente não, isso não é um sistema assim de gavetas, daqui sim. para cima é uma coisa, daqui para baixo é outra. Então, o que acontece no corpo acontece na cabeça, o que acontece na cabeça acontece no corpo. Lembrando um conceito básico assim, ó, cérebro e mente. Cérebro, digamos, é a parte física que pertence ao corpo e é regida por todas as leis biológicas que regem o resto do corpo. E Uhum. a mente é um produto do cérebro, é como se fosse hardware e E software. software. Então, falando sobre isso, Daniel, assim, a gente precisa ter uma visão sistêmica sob o ponto de vista fisiológico ou fisiopatológico. A pessoa chegou para mim com uma depressão e com dores, está com funcionamento gastrointestinal ruim, tem tido náusea, tem tido enjoo, está constipado, ao contrário, com diarreia, com isso, com aquilo. Ah, não, mas isso aqui não é para mim. Ó. Você vai tratar isso aqui com gasto, você vai tratar as suas dores lá, posso lhe indicar um bom reumato e por aí vai. A gente começa a estratificar as coisas. Você, como eu falei, bota em gavetas. Não tem gaveta. Uhum. Tem um funcionamento Ah, global. Existe, por exemplo, assim, eixo intestino-cérebro, gut-brain axis. Hoje em dia é muitíssimo bem estabelecido uma comunicação entre o cérebro e o intestino. atendi o Intestino intestino segundo o cérebro. é o segundo cérebro, mais de meio milhão de neurônios, em média, no tubo digestivo. Eu igno... Neurônios? Neurônios. Eu ignorar isso aí e achar que não, essa outra parte aqui é para o gasto, sabe? Você acaba Uhum. deixando de tratar, porque a pessoa ela vai sendo dividida, separada, não funciona assim. Tá? Uhum. Então, primeiro, você precisa ter uma visão global, não que necessariamente você vai tratar tudo. Ah, Sim. tá com uma síndrome do intestino irritável, tem fibromialgia e tá lá com quadro depressivo e tal. Bom, eu preciso ter uma visão global de tudo. Mesmo que essa pessoa vá ter um acompanhamento também de um gastro e um reumato, mas eu preciso estar em contato Uhum. com ele e saber o que está acontecendo. Então, a gente precisa ter uma visão global sobre a parte fisiopatológica, né? O que a pessoa está apresentando e o que biologicamente eu posso estar esperando daquele indivíduo. Isso basta? Não. Por quê? Existe um ambiente. Então, o que adianta eu tentar tratar uma depressão e estar ali também tentando controlar uma doença inflamatória intestinal que seguramente tem a ver também com estresse, tem a ver com o eixo neuroendócrino, tem a ver com neuroinflamação, tem a ver com inflamação sistêmica, tem a ver com gut-brain axis e tudo mais isso que eu coloquei, se a pessoa está numa situação de estresse crônico de vida, ao qual ela não consegue sair. Ela está lá com o casamento em crise, num relacionamento tóxico, está consequentemente, ou também ruim na sua parte profissional, está Uhum. patinando na sua parte profissional, está sucumbindo, não está tendo o resultado que espera e tudo mais. Então a pessoa está no trabalho, está ruim. Ela sai do trabalho, pior ainda, pensando em Uhum. chegar em casa e enfrentar uma situação de crise.
Chega em casa, o que que tá pior? Ali ou no trabalho? Aí vai sair, mas tá sem motivação nenhuma para sair. Aí vai ter algum contato social, tá ruim, tá péssimo. E aí, se eu não prestar atenção nisso também, eu vou ficar dando murro em ponta de faca. Uhum. Eu vou ficar dando remédio para tratar a pessoa, mas a pessoa ela está num contexto, no seu micro e no seu macro universo. Se eu não ajudar, pelo menos, a pessoa a prestar atenção naquilo, o tratamento fica capenga. Então, eu preciso pensar que existe uma parte ambiental, e essa parte ambiental, Daniel, ela é em muita parte reflexo do interior da pessoa. Uhum. Como que a pessoa interpreta aquilo? Se tu parar para pensar, por exemplo, só abrindo um parênteses, a gente está aqui no mesmo espaço físico, não é verdade? A Sim. mesma cortina, a mesma mesa, Uhum. o mesmo telão, os mesmos microfones. Você está vendo isso de uma forma, eu estou vendo de outra. Exato. A relação espaço-tempo, ela é exatamente a mesma. Isso tem uma conotação para ti, isso tem uma conotação para mim. Então, a forma como a pessoa lida com a vida, ela em muito também é dos seus elementos internos. É a Uhum. chamada lente da realidade. Então, ela tem essa lente que eu preciso tentar entender, reconhecer. E existe uma realidade óbvia, que Sim. eu preciso, no mínimo, entender. É claro que eu não vou lá resolver o Sim. problema da crise conjugal, eu não vou lá bater na porta do emprego da pessoa, reclamar com o Uhum. chefe, dizer, "Ó, pô, você precisa valorizar mais o fulano, pô, me ajuda aí." Mas a gente precisa ajudar a pessoa a se posicionar ou aceitar. Uhum. E, Então, e aceitar implica em lidar com os elementos internos da pessoa. sim. Então aí, Daniel, entra a parte do autoconhecimento, a parte de se analisar, a parte de se estruturar. Se envolve, às vezes, lá atrás, coisas que a pessoa passou, traumas que foram criando um ambiente interno disfuncional, Uhum. que lhe gera pensamentos automáticos disfuncionais. A pessoa vai fazer uma coisa e conscientemente esperando algo, conscientemente pensando algo, se direcionando, mas o seu subconsciente está lhe falando exatamente o contrário. É você olhar para uma entrevista de emprego, conscientemente, por exemplo, tentando se motivar. Não, mas eu sou bom para conseguir esse emprego, eu sou bom. O seu subconsciente está dizendo: você não é Uhum. capaz, você é um ridículo, você não vai conseguir, você vai falar bobagem. E a pessoa, não, eu vou bem na entrevista, dessa vez eu vou bem. E não vai. Não vai. Então, o sistema de crença, ele acaba sendo um fator dominante para as suas ações. É isso que o senhor Crenças disfuncionais, a gente sim. chama isso, sabe. Só que isso é um material subconsciente, está lá guardado, está lá, é uma programação. A gente E precisa dá de ajudar a mudar essa pessoa. programação? Dá, claro. É difícil? É doloroso? Na maior parte das vezes, sim. Mas se a pessoa não se propuser a fazer isso, ela não muda a sua programação. Se não mudar a programação, o consciente ele não manda no subconsciente, ao contrário. Sempre o contrário. O consciente ele pode tentar sugerir, o subconsciente vai dizer: "Aceite isso aqui ou não." O que está ali no subconsciente, existe uma coisa chamada fator crítico, que é um Sim. filtro sobre o que passa do consciente para o subconsciente. E se o fator crítico diz que não, essa informação não tem que passar para o subconsciente, não passa, Então, essa é aquelas coisas que a gente sabe que não é para fazer, não quer fazer, mas faz. É mas porque o faz. subconsciente domina. O primeiro passo é você entender que aquilo que você está fazendo é disfuncional. O segundo passo é buscar compreender por que está fazendo aquilo. E o terceiro passo é ver como que vai conseguir mudar. E como que a gente aborda isso? Por isso que eu falei, não é uma coisa ou outra. Aham. É tudo um É, pouco. junta É o um medicamento, é o atendimento ali, é a compreensão que o psiquiatra precisa ter da pessoa, é a terapia. E aí existem vários tipos de terapia diferente, né? E dentro do ambiente terapêutico também você vai ajudar a pessoa a se encontrar e se posicionar. Você precisa uhum. estar vendo também o que está acontecendo no entorno. Sabe, às vezes acontece, é raro, mas acontece muito. De vir uma pessoa se tratar e ou eu chamo um familiar, ou eu chamo esposo, esposa, enfim, porque as coisas não estão bem lá. Uhum. Claro que eu não vou me propor a ser ali, sei lá, o juiz de paz Sim. ali e resolver, mas tentar entender o contexto até para tentar posicionar. Às vezes acontece, você está atendendo uma pessoa, chama o cônjuge e vê que a estrutura está ruim e a pessoa está aqui adoecendo porque o outro aqui também é adoecido e o casal está adoecido. Aí você aponta, né? Uhum. Olha,
está acontecendo assim, assim, assado. Sugere, às vezes, quando isso é possível, quando há ambiente para isso, que a outra pessoa talvez também deva buscar ajuda. Sim. E na maior parte das vezes, ser bem conduzido funciona. Mas eu preciso estar entendendo isso. Como eu falei, se eu pegar só a pessoa e pensar em remédio, Uhum. essa pessoa vai patinar no tratamento. E aí vem aquela questão, Daniel, também, que a gente acaba tendo que se tornar disponível Uhum. por algum mecanismo, que geralmente é a rede social, Sim. principalmente o WhatsApp. Que em algum momento isso aqui vai precisar de uma intervenção, uma sexta da noite, um sábado, um fim de Poxa. semana, enfim. É Complexo. um ambiente complexo. E nesses últimos anos, a gente teve um problema global que foi a pandemia, né, de Covid-19. Nesse consciente global que a gente chama, isso teve um impacto muito grande na sua área? Das pessoas, como que as pessoas lidam ou lidaram com essa novidade toda? A pandemia, ela exacerbou, trouxe à tona muita coisa, né? Teve um colega aí que falou muito bem falado no determinado grupo, assim, quem era bom ficou melhor, quem era ruim ficou pior. Uhum. Especialmente, assim, naquela época em que houve uma polarização muito grande Uhum. sobre aspecto político, sobre Político. aspecto econômico, sobre aspecto terapêutico, Uhum. né? A, a pandemia trouxe algo à cena, trouxe algo à tona que, de certa forma, já era sabido. Que a ciência, por mais objetiva e científica que seja, ela é subjetiva na forma em que você pode conduzir, de certa forma, estudos e obter resultados diferentes. Uhum. Então, por exemplo, isso trouxe com relação ao tratamento precoce, com relação às vacinas, então, mas isso está em discussão até hoje. Sim. Saiu do foco, mas está à tona. E isso também trouxe, sob o ponto de vista de funcionamento pessoal, muita dessa instabilidade. Frente a essa polarização, sim, mas se torna a dizer, são elementos internos também. Uhum. Então a gente viu, assim, certamente você viu também, Daniel, em grupos, assim, pessoas que lhe pareciam parcimoniosas, neutras, tranquilas. Uhum. Daqui a pouco estava cada um de um lado, lá com seu escudo, a sua Exato. espada, né? E o negócio pegando fogo. Os espartanos ali pronto para ir para Pra a guerra. batalha, para a guerra, Uhum. né? Então houve essa desestabilização, né? E paralelo a isso, pelo contrário, muita gente que se isolou, muita Uhum. gente que adoeceu pelo isolamento, pelos lockdown, muita gente deixou de fazer tratamentos necessários para doenças crônicas que não só do ponto de vista da saúde mental agravaram, evoluíram, pioraram. A gente tem estatísticas aí que mostram isso. Houve momentos na pandemia de piora aí dos índices de infarto, Sim. de AVC, Até por não ter acesso diabetes, etc. ao hospital propriamente dito, né, porque o hospital praticamente foi tomado a estrutura para cuidar da pandemia, né. Era uma loucura, assim, eu lembro que em determinados momentos você ficava ansioso, porque você tinha informação que não tinha espaço no hospital para mais internações. E aí Uhum. mesmo que você não estivesse acometido do covid, mas o medo de pegar e não ter o espaço já lhe gerava uma ansiedade. Exatamente, era assim, praticamente uma fobia. Uhum. Era praticamente uma fobia. A primeira coisa que as pessoas pensavam era isso, e tá, e se eu pegar, e se eu precisar de hospital? E se eu precisar de Exato. leito em UTI? Uhum. Claro que aí nem vamos entrar no mérito da questão, mas existiu muito, assim, também uma deturpação por parte de algumas estruturas midiáticas, Sim, né? Com sim. qual propósito? Não sei, não vou entrar no mérito da questão, mas que existiu, Mas existiu. cada um tem os seus E a gente interesses nesses sabe, né? momentos, né. Porque às vezes você estava ali, você estava com acesso aos dados e às vezes o que determinada mídia mostrava não era congruente com aquilo que você sabia de dados. Não, as Uhum. coisas estão complicadas? Estão, mas Sim. para aí, não Não é existe para cem por tanto. cento de ocupação, existe ali uma gordurinha, uma sobra. Uhum. Até porque a pandemia trouxe à tona também essa questão de leitos de UTI e tudo, que na verdade é um problema que dentro do âmbito da saúde pública, eu acho que sempre existiu. Sim.
essa questão de falta de leito de UTI, eh, o plantonista, às vezes, da UTI ter que estar decidindo qual dos 3 pacientes graves estão lá no pronto-socorro que ele vai conseguir subir de imediato, para depois remanejar e conseguir subir os outros 2. Essas questões aí, elas já existiam, não foi a Sim, pandemia que trouxe, mas a informação foi levada até as pessoas sobre sim. isso, informação que as pessoas não tinham antes. Eu acho que o grande diferencial foi isso, que as pessoas passaram a ter acesso sobre determinadas informações e de uma forma talvez, eh, inadequada em algumas situações, e isso apavorou as pessoas. Eu tenho a impressão de que pós-pandemia as estruturas hospitalares, inclusive públicas, elas melhoraram muito o acesso. Eu hoje não percebo, não sou um frequentador assíduo de hospitais, Ainda né? bem, né? É, mas não percebo aquela quantidade de pessoas no corredor como antes tinha ali, né, no pronto-socorro. Parece que hoje tem uma estrutura um pouco mais estabilizada. Aí o ponto que você toca ali de as pessoas terem acesso à informação, mas não pode ser também que essa informação era passada mais tipo assim, enquanto o cidadão estava num corredor lá, aguardando um atendimento e não tinha, mas a expectativa de eu estar no lugar dele era muito pequena a chance de eu estar lá. Com o Uhum. Covid, a chance de eu estar lá aumentou muito, então isso aumenta a pressão para essas questões serem resolvidas pelo o mandatário público? Não, sem dúvida nenhuma que as estruturas melhoraram, e melhoraram bastante. A gente teve uma ampliação de leitos de UTI, de leitos hospitalares de uma Sim, forma geral. No momento que foi necessário aqui no município, por exemplo, foi aberto um hospital para receber especificamente sim. Covid, que ele foi um momento efetivamente crítico, que nós, os profissionais de saúde, realmente a gente se preocupou muito, Uhum, né? Eu me lembro, a gente fez umas 2, 3 reuniões até que daí saiu a questão do direcionamento ali do hospital do Rio Mani, então, uhum. para atender Covid. Então, houve efetivamente uma melhora da estrutura hospitalar. Agora, isso que tu falou é bastante interessante, assim, Daniel, sabe? Isso diz respeito não só à pandemia, não só aquele momento é o momento atual, mas diz respeito a tudo. A verdade é que, assim, a gente vai prestar atenção em algumas coisas quando essas coisas elas estão mais próximas da gente. Uhum. A morte. Sim. A gente vai prestar atenção na morte quando ela chegar próxima. E isso é um fator adoecedor depois de uma certa idade, quando você começa a perder amigos, e não é por um acidente, um Uhum. infortúnio, que você sabe que é uma coisa que é muito difícil acontecer. É. Bom, se eu me cuidar, Uhum. possivelmente não vai acontecer comigo. Mas é quando você chega a uma certa idade e começa a ver que as pessoas estão adoecendo e morrendo, e você vai vendo, vislumbrando a possibilidade disso acontecer com você também. Então, quando a gente se vê muito próximo a algo de que se tem um medo, um receio, ainda que é subconsciente, é claro que isso vai mexer com a pessoa. Então, o que aconteceu na época da pandemia? É como tu disseste, não era aquela coisa de, tem gente no hospital, mas tá ali, tá lendo a notícia, mas passa batido, vai ler Uhum. outra coisa, porque aquilo ali, o que me interessa que o hospital está superlotado, eu não preciso de hospital. Sim. Só que a época da pandemia trouxe a coisa de que você está aqui em casa, isolado. Daqui a pouco tem um membro da família pegou Covid, e não sei se te lembra, mas teve uma época, pegou Covid, vinha para dentro de casa, a orientação era, hoje, isso parece Uhum. absurdo, mas era, você isolar a pessoa num quarto, Sim. e tinha situações onde isso realmente acontecia, vai ali, pratinho de comida e tal, e tudo separadinho, como se fosse a tuberculose lá antes Sim. do advento dos tratamentos para tuberculose. Então, de repente, isso chegou muito próximo às pessoas e coisas muito graves. Vocês souberam do fulano ali? Tá lá no hospital com Covid, morreu e tal. Uhum. Enfim, aconteceram situações assim próximas da vida de praticamente todo mundo. Então, isso fez também, isso potencializou aquele medo, aquele receio, aquele pavor que as pessoas estavam. Certo. Você tocou num ponto muito interessante que eu penso muito sobre isso. Você faz atende, né, a psicogeriatria, né, que é o cidadão mais idoso que está com algum problema psíquico. Uma coisa que eu sempre penso é o seguinte: "Poxa, tô com 46 anos e eu sou um cara que razoavelmente eu procuro pensar sobre a morte e tal. E então
eu lido com ela de forma relativamente tranquila, embora o fato de, né, um período aí atrás eu me aproximar um pouquinho dela mudou alguns processos, né, que a gente passa a valorizar algumas coisas e entender que outras coisas não são tão importantes. Mas mesmo assim ela é diferente, a minha abordagem de pensamento, porque imagina-se que naturalmente eu estou aí meia vida passando um pouquinho disso. Mas um cidadão que já está lá nos 80 ou passando disso, ele tem a plena consciência de que o momento final dele está muito próximo, pode ser a qualquer momento. Como que esse cara lida com isso? Quando vai lá no seu consultório, a gente aceita isso de forma mais tranquila ou mesmo assim sempre é uma luta para esse momento nunca chegar? Depende muito da pessoa, Daniel. Tu, por exemplo, né, possivelmente tu vai ser uma pessoa que daqui a 20, 25, 30 anos, você não vai estar pensando tanto nisso. Você não vai estar preocupado com, o meu amigo ali morreu de infarto. O outro teve um câncer, não sei de quê, o outro teve. Tá indo todo mundo, eu vou também. Uhum, Porque isso, na verdade, assim, a dificuldade de lidar com a morte, com a finitude, ela raramente é uma coisa que vai surgir na terceira idade. É algo que a hum, pessoa já tem antes, uhum, relacionado à doença, relacionado a medos, relacionado à insegurança, relacionado ao partir, à perda. Que a morte é uma perda. sim, Se você morre, é uma perda para mim, seu amigo, uhum, é uma perda para sua família, é uma perda para os seus clientes, é uma perda para os seus colaboradores. Mas se eu morro, é uma perda para mim também. uhum, Então, enquanto estamos vivos e pensantes, enquanto a morte é simplesmente uma fantasia, entre aspas, eu uhum, fantasio isso com uma perda. Então, se eu tenho medo da perda, isso é um pouco complexo. Se eu tenho medo da perda, de perder alguém, eu vou ter medo de me perder também, entende, uhum, Daniel? Isso parece meio sim, confuso, mas o pensar sobre a morte também é o medo da perda. Então, aquelas pessoas que não lidam muito bem com a perda, com o afastamento, a sensação de desamparo, tudo, vão ter isso de certa forma intrínseca e relacionado a si mesmo também. Então, vão ter uma dificuldade de lidar com isso. Então, claro que conforme vai aumentando a idade, o que antes era uma coisa de, acontece ah, lá, acontece com fulano, com Beltrano, com ciclano, ele passa a ser mais próximo. Aquele medo, aquele receio que de vez em quando aparecia, quando, sei lá, um amigo morreu num acidente de carro. Pois é, eu andava correndo na estrada também. Não, vou me cuidar um uhum, pouco mais. sim, O fulano, sei lá, levou um tiro. Nossa, preciso me cuidar mais. Não vou mais sair na rua depois de determinado horário, vou me cuidar, enfim. Só que aquilo aí começa a aparecer as mortes por causas naturais e causas naturais ligadas, em muita parte, ao envelhecimento. Aí uhum, aquela pessoa que já tinha aquele receio, ela começa a ter, obviamente, mais receio. O medo de morrer vai aumentando. Isso pode ser tão adoecedor, mais adoecedor, melhor dizendo, quanto mais a pessoa tenha sim, esses pensamentos disfuncionais ligados à questão da morte, da finitude. É um chavão. Tem muita gente que fala da boca para fora, mas a verdade é que é a única certeza que a gente tem na sim, vida. é um fato. Isso não é só um chavão, é uma verdade. É, A gente sabe que a nossa existência aqui ela não é eterna, pelo uhum, menos a matéria. sim, Isso é tão contundente que o Dr. Alberto Abuchain, psicanalista, presidente do Centro de Estudos Abuchain em Porto Alegre, onde eu fiz a minha formação em psicoterapia de orientação analítica, ele teve uma linha de estudos, de pesquisa, de trabalhos muito bem reconhecido ao longo da sua vida, falando muito sobre a finitude, associando a finitude e as fantasias relacionadas à finitude ao adoecimento humano, oxe, de uma forma assim direta ou muitas vezes indireta, uhum, inconsciente, subconsciente, enfim. Então, a forma como a pessoa vai chegar ali numa idade mais avançada e lidar com isso vai depender, obviamente, Daniel, de toda a trajetória até ali. uhum, Precisa pensar na vida assim, a vida é um caminho, é, ela não é o destino. uhum, Forma como eu trilhei esse caminho, o carro que eu peguei, a atenção que eu dei a esse carro, o que aconteceu com esse carro, a manutenção que eu dei e o que mais aconteceu de fatores externos com esse carro, vai definir como que vai estar meu carro no depois de eu trilhar um certo caminho. uhum,
Se eu não cuidei do meu carro, se deram bordoada nesse meu carro até dizer chega, que eu dizia: "Pô, não Ele bato no meu para carro", mas antes. batiam e tal. Eu vou chegar com o carro capenga lá, Uhum. falando, né, depois de uma certa trajetória. Certo. Então, o que a gente chega na terceira idade é fruto do que aconteceu à vida daquela pessoa ao longo daquele tempo, esse período, esse caminho. Perfeito. Embora algumas coisas possam incluir na terceira idade, mas vão incluir geralmente fatores que aconteceram até ali. Uhum. Certo. Gente, lembrando sempre que esse nosso papo aqui ele é patrocinado pela Scolari. A Scolari é uma linha de produtos para homens, né? Produto para barba, tanto para uso pessoal quanto uma linha específica vendida aí para as barbearias. Então, você que quer um produto de qualidade e para você estar usando aí no seu dia a dia, procure uma barbearia aí que entregue para você um produto da Scolari. Ela tem toda a linha que você precisa para cuidar, desde cabelo, barba e tudo mais. Perfeito? E também a Dom Pettini Barbearia, que patrocina. Nós temos 3 unidades aqui na cidade de Criciúma. Você que precisa cortar cabelo, barba, sobrancelha, agende um horário com a galera lá em uma das nossas unidades. Nós temos no Nações Shopping, Criciúma Shopping e no Angelone. Perfeito? Doutor Licínio, você tocou numa situação ali que a matéria ela é finita. Então, como que as pessoas lidam e qual a importância de lidar, né, com essa ideia da espiritualidade? A gente sabe que tem pessoas que entendem e vivem uma vida levando em consideração que a matéria termina, mas a espiritualidade continua. Uma grande parte da população brasileira se declara, né, uma pessoa religiosa, e temos também aquelas pessoas que ou não têm certeza ou têm certeza que não existe nada depois. Qual a importância disso, de crer, de não crer, e como que as pessoas lidam com essas possibilidades já no final da vida, ou a importância disso para a vida mesmo? Lembra quando eu falei, Daniel, que não era uma coisa ou outra, e sim uma coisa e outra? Isso faz parte. Tá? Tanto que, geralmente, na primeira avaliação de uma pessoa, eu procuro saber sobre isso. Uhum, Não necessariamente se a pessoa está frequentando uma denominação ou outra, uma igreja ou outra, uhum, ou crê nisso, nisso, naquilo, mas eu costumo perguntar de uma forma geral, como você vê a espiritualidade? A maior parte das vezes a pessoa vai trazendo de forma espontânea durante a conversa, a anamnese, a uhum. avaliação inicial. E algumas vezes a gente pergunta lá no final, para ter uma ideia. Isso é importante? Faz parte da pessoa. Assim como eu falei, o emprego, o relacionamento, a forma como reage frente à sua vida, seus conflitos, seus traumas, a vivência até ali, família, o que aconteceu, o que deixou de fazer, seu relacionamento com as pessoas, com o meio, sua visão de futuro, sua visão de presente. Faz parte disso a espiritualidade. Tanto como causa, como consequência. Uhum. Então, às vezes, até a pessoa tem um direcionamento espiritualizado e isso sucumbiu frente a uma visão extremamente negativista que a pessoa está naquele Naquele momento. momento. Né? Quando eu falo em espiritualidade, por isso que eu falei assim, uma pergunta de uma forma aberta, porque a espiritualidade ela é aberta, Uhum. ela é muito individual. Isso faz parte de um sistema de crenças, de educação, de valores, de conceitos, de direcionamento, que, claro, é uma coisa dinâmica e muda ao longo da vida, né? Mas Sim. quando a gente abre esse leque, a gente está falando de espiritualidade eh, de denominações, de religiões, de igrejas, individual, os valores cristãos. E existem pessoas que não acreditam em nada, mas Uhum. acreditam que haja algo superior. Sim. Né? Então, não existe a questão do divino, mas existe uma questão espiritual que aí nos afasta do conceito realmente de espírito sob ponto de vista espiritualista, mas sim Certo. uma questão, digamos, subjetiva que transcende a matéria, sem a presença do divino. Uhum. Algumas pessoas têm esse tipo de espiritualidade. A gente chama isso tecnicamente de espiritualidade, embora quando a gente fale em espiritualidade, óbvio, a gente pense na estrutura transmatéria, Sim. no espírito realmente, né? Mas isso, o fato é que é importante sim. A gente vê em muitas situações pessoas que têm esse direcionamento, essa crença, e isso é uma coisa de embasamento, de engrandecimento, e se afastam.
quando existe isso, esse direcionamento, eu procuro sempre incentivar a pessoa a buscar, Uhum, seja aquilo que lhe traga bem, que lhe traga uhum. paz, que lhe traga conexão, Daniel, sabe? E eu procuro estimular a pessoa a buscar. Isso faz parte? Faz. Tanto quanto faz parte eu pedir para a pessoa procurar uma academia e fazer atividade física, Exato. melhorar a sua alimentação, melhorar suas horas de sono, tornar a sua rotina de vida um pouco mais adequada, qualidade, etc. Isso também faz parte. Faz parte de qualidade de vida. Muito bem. É. Um ponto importante, o senhor atua também com a parte de hipnoterapia, né? Eh, Como que a hipnose ela é usada dentro da psiquiatria? É uma coisa nova? É uma coisa antiga? É uma coisa que está se desenvolvendo de uma maneira mais rápida nos últimos tempos? Eu vejo muito mais essa questão hoje em dia do que num tempo atrás associado a uma ciência de fato. Como que é esse mundo da hipnose e em quais momentos ela pode ser usada, ou se é que existe essa em algum tempo ou é com um todo, né? Então, falar um pouquinho sobre hipno, depois sobre a minha questão com a hipno, né? Tá. Assim, a hipnose é uma coisa velha, Sim. é uma coisa antiga e é uma coisa nova. É uma coisa antiga, a gente sabe que existe há muitos anos, enfim, existe um histórico de relatos de grandes hipnoterapeutas, e quando eu falo em hipnoterapeuta, eu estou escapando daquele conceito de hipnose de palco, Sim. daquela coisa Uhum. recreacionista e que muitas das vezes era charlatanismo, até mesmo no Teatro. âmbito da coisa lúdica do teatro era charlatanismo. Sim. Por quê? Porque efetivamente os hipnotizadores, eles não estavam hipnotizando, eles pegavam alguém do palco que fingia ser hipnotizado pro Sim. the show must go É o on. show. É, precisava acontecer. Aham. Né? Não, eu não estou falando nisso, estou falando em hipnoterapia, ou seja, o uso da hipnose no campo terapêutico. Sim. E isso já vem de um certo tempo, existe um histórico todo, e conforme isso foi realmente sendo comprovado, determinadas formas de se utilizar de recursos hipnóticos, catárticos, para auxiliar em tratamentos, isso foi surgindo também estudos sobre isso. E hoje a gente tem um embasamento científico relacionado à prática da boa hipnoterapia, Uhum. né? Em determinados casos, em determinadas situações, de determinada forma, com determinada técnica. Não é em qualquer caso, de qualquer jeito que se utiliza. Como que eu cheguei à hipnoterapia? Há 5, 6 anos atrás, enfim, eu não acreditava nisso, mas assim, há muito tempo, Daniel, que eu tenho. Para mim, assim, ó, eu não acredito em tudo e não desacredito de Sim. nada. Eu Uhum. passei a entender isso dentro da medicina, vendo que nem sempre aqui, não existe uma concretude, Uhum. né? Ou é ou não é, nunca, sempre, enfim, são coisas que Não é até ser. efetivamente não existem na medicina, sabe? Porque existe como eu disse, um transcender muito maior do que aquilo simplesmente conhecer anatomofisiologia e Uhum. achar que está dominando o organismo, o corpo, a fisiologia de quem está se tratando. Então, baseado nisso, eu tinha a hipnoterapia como algo, não diria charlatanista, mas enfim, algo que eu pensei, de bom, começou a surgir muitos Sim. casos desses, pessoas que eu estava tratando e que procuravam às vezes isso. Claro que às vezes de uma forma deturpada, com profissionais que não tinham uma formação adequada, que não faziam esses tratamentos de uma forma realmente adequada. Mas aí eu pensei, eu preciso conhecer um pouco mais isso. Uhum. E nesse pensamento, eu estava um dia voltando de um congresso em São Paulo, lá no aeroporto de Congonhas, e abri uma revista, Debates, da Associação Brasileira de Psiquiatria, que é uma revista científica Uhum. e muito bem embasada, a RBP, que é a Revista Brasileira de Psiquiatria, que é da ABP, que, enfim, é uma dessas duas publicações. Ele é hoje um veículo de comunicação científica dos mais conceituados no mundo. Então, eu abri uma revista dessas, Debate, e estava lá um artigo sobre hipnose, sobre hipnoterapia, escrito por dois colegas médicos. E Uhum. aí eu fui ler, primeira coisa que eu fui olhar,
deixa eu ver a bibliografia aqui. Aham. Eu Quais são as pensei, bases? eu digo, bom, tá aqui na revista Debate, tem que ter. Uhum, Aí fui lá, pô, uma ampla bibliografia. Li o artigo inteiro. E, assim, fiquei impressionado. Pô, não sabia que existia embasamento, que existia tanto embasamento, ou uhum, bom embasamento. Aí eu resolvi fazer uma formação para ter acesso para ir lá, ver como que era, enfim. E aí, depois de pesquisar, eu cheguei ao Omni Brasil, que é uma instituição internacional, foi onde eu fiz a formação em hipnoterapia e fiz a formação em hipno, depois fiz o Legacy, que é uma espécie de complemento. E gostei muito do que eu vi lá, gostei muito assim dos resultados, daquilo que a gente vê. Existe comprovação científica, existe algo que explique isso, né? uhum, E essa explicação vem da teoria da mente, subconsciente e tal, que nada mais é do que muito daquilo que Freud descreveu, uhum. porém de uma forma, digamos, um pouco mais simples ou talvez melhor compreensível, Tá. digamos assim, né? É, então eu fiz a formação e trouxe isso. Mais uma vez, eu trouxe como uma das ferramentas. Uhum, Então, assim, eu sempre busco um ferramental que eu possa oferecer o melhor possível para quem eu estou tratando. Pensando nesse conceito amplo, né? certo. Esse conceito amplo a gente acabou trazendo para a clínica, quando a gente montou a Vila Salute, a gente trouxe esse conceito, tanto que Vila Salute não é clínica de psiquiatria ou clínica de psiquiatria e psicologia, ela é Uhum, clínica de saúde mental integrativa. A gente nem usa a palavra clínica ah, no enunciado da estrutura. sim. Saúde mental integrativa, justamente por abranger isso tudo. Se eu estou buscando abranger isso tudo, eu preciso, assim, ter ferramentas que me propiciem a Uhum, atuar em várias situações. Então, às vezes, você está com uma situação de crise que o remédio você sabe que vai agir dali a uma semana, duas, ou na melhor das hipóteses, vou dar um calmante, um uhum. benzodiazepínico, mas eu vou ter que dar em doses um pouco mais altas para fazer efeito. Em algumas situações, a gente tem essa ferramenta para utilizar. Às vezes, de uma forma breve, a gente faz uma indução, vai ali, sugestiona. Lembra que eu falei lá atrás do subconsciente, da Uhum. programação mental, de como a programação mental do subconsciente afeta o nosso funcionamento, mesmo que conscientemente a gente não queira, né? O que que a gente faz na hipnose? Você procura ali colocar a pessoa na indução e buscar trabalhar aquele material do subconsciente que está gerando o pensamento automático disfuncional, a crença disfuncional. Claro que é assim, você vai fazer isso de forma rápida, imediata, e a pessoa vai sair completamente curada? Não. Mas em algumas situações você consegue fazer isso e sugestionar. E fazer com que essa sugestão entre diretamente para o subconsciente. E aí isso lhe dá um time para que daí você consiga trabalhar de outras formas, utilizar a medicação ou até mesmo programada aí uma sessão mais completa da hipnoterapia, que aí você consiga trabalhar outras questões que estão levando àquela situação. Né? Um exemplo, um transtorno alimentar. Tem uma pessoa que eu trato que tem um transtorno alimentar, tem anorexia. E atrelado à anorexia, é muito comum, talvez na imensa maioria dos casos, que haja uma disfunção da autoimagem corporal, Sim. né? Uma autoimagem dismórfica. Uhum. Né? E isso às vezes é muito contundente a ponto da pessoa conscientemente saber que precisa se alimentar, que fica ruim quando não se alimenta, mas está ali, está gravado, a pessoa não consegue se enxergar estando magro, às vezes quase caquético. Mas esse não consegue se enxergar, ele é algo, como é que eu vou perguntar isso? Consciente? Consciente? Ele de fato ele não vê no reflexo dele que ele tá magro ou é uma questão Por mais que você psíquica? coloque dados objetivos, faça cálculo de índice de massa corporal, relação peso-altura, portanto, né? Que você mostra para a pessoa, pega e bota na frente de um Uhum. espelho ali, em ambiente de consulta, em ambiente terapêutico, a pessoa olha e diz: Não, mas eu fico bem mais magro. É uma Puxa programação, vida. como eu falei. Cara, que E doideira. aí, enfim, eu citei esse caso, porque é um caso que 2 ou 3 vezes, durante a consulta, eu coloquei a pessoa em indução, como a gente chama, Uhum. e ofereci sugestões relacionadas a uma crença
disfuncional que a pessoa tinha com relação a peso. O que, Certo. que eu trabalhei com ela? Uma questão básica. Ganhar peso ou recuperar peso é diferente de engordar. Uhum. Quando você engorda, você ganha gordura. Sim. Engordar significa você ficar gordo, É. você ficar fora de um aspecto, digamos assim, né, físico. Ganhar peso é diferente, recuperar peso é diferente. Então, assim, eu senti na primeira vez que eu fiz essa pequena indução com essa pessoa, justamente para levar esse sugestionamento ao subconsciente, eu senti que conscientemente, por mais que eu levasse informação, ela não estava conseguindo trabalhar com essa informação, porque subconscientemente havia crença disfuncional. Uhum. Que informação era essa? Essa questão do peso versus a gordura. Então, Uhum. citei para ela, por exemplo, fisiculturista. Né? Se a gente for fazer relação de peso versus Sim. altura, portanto, índice de massa corporal com o fisiculturista, nenhum vai ter um IMC adequado. Exato. Aí você vai chegar para o fisiculturista e vai dizer, ah, seu gordo. Tá gordinho? Que jeito, os caras não têm uma célula de gordura no corpo. Exato. Né? Mas por mais que levasse essa informação, não estava. Aí eu parei tudo, fiz um sugestionamento, levei essa informação, né, de que ela não estava engordando, ela não estava gorda, que ela estava recuperando peso, ela precisava recuperar peso, que quando ela está com peso ela se sente melhor, mais produtiva, mais ativa, enfim, uma série de sugestionamentos que geralmente o terapeuta junto com a pessoa preparam para conseguir fazer com que aquele material chegue ao subconsciente. Então, é um exemplo, é uma ferramenta. Isso é feito 5, 10 minutos ali durante a consulta. E aí a hipno ela abre um leque. Então, existem tratamentos completos nos quais daí você vai abordar. Lembra que eu falei a respeito do caminho que levou você até aqui. Uhum. E esse caminho tem várias quedas, tem vários buracos, tem várias tropeções, tem acidentes, tem traumas, tem de tudo um pouco. Então a hipno, ela busca resgatar um pouco o que aconteceu de efetivamente traumático nesse caminho até aqui e trabalhar isso. Só que isso daí é um tratamento mais complexo, é um tratamento completo. Isso envolve uma certa preparação, depois uma, duas, talvez três sessões Uhum. com a hipnoterapia. Então, existe esse leque grande que a hipno abre. Mas para mim, como eu falei, para mim é um instrumento, é um Sim. ferramental. Talvez vá me direcionar um pouco mais para isso, não sei. Uhum. Né? Mas por enquanto, para mim, é um instrumento de trabalho. A hipnose, ela depende da aceitação dessa sugestão ou não? Vai ter um profissional que mesmo o sujeito não aceitando, em teoria, essa indução, ele consegue hipnotizar. Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Quer saber se uma pessoa que não quer ser Hipnotizada. induzida, Isso, hipnotizada, se ela pode ser hipnotizada? isso. Teoricamente, não. Talvez com uma técnica não verbal. Entendi. Por quê? Existe o consciente, o fator crítico, o subconsciente. Tá? Então, a informação ela precisa passar pelo consciente, atravessar o fator crítico para chegar até o subconsciente. E o caminho inverso é verdadeiro também. Então, por isso que está aqui, tá programado aqui, ele está protegido por essa barreira chamada fator crítico. Tá. Tá? Quando a gente faz a indução, eu abro um pouco o fator crítico e Uhum. aumento uma permeabilidade entre o subconsciente e o consciente, certo? Agora, se a pessoa se programa conscientemente para Não não abrir? haver abertura aqui do fator crítico, aí você não consegue. Mas aí a Entendi. questão é a seguinte, Daniel, aí perde o sentido. Sim. Aí não tem sentido nenhum. Se eu vou tratar uma pessoa e proponho fazer alguma técnica hipnoterapêutica e a pessoa diz que não quer, você não vai Uhum. adiante. Sim. Entende? Mesmo que fosse o caso de ir adiante, sabe? Por uma coisa egóica daí do S terapeuta, porque torna a Uhum. dizer, perdeu completamente o sentido. Exato. Mas por uma coisa Mas ele é egóica, um disse, não, mas eu consigo lhe hipnotizar, aham. você não vai me hipnotizar, tá? Não hipnotiza. Uhum. A pessoa vai bloquear isso. A pessoa não vai se entregar à indução. Mesmo uma técnica não verbal pode não funcionar, a não ser que com uma técnica não verbal você pegue a pessoa muito distraída, mas eu torno a Uhum. dizer, Daniel, Mas aí fugiu completamente sim, ao sim. propósito, Mas entende? o que que é uma técnica não verbal? Existem técnicas de colocar a pessoa em transe
que não a verbalização. A forma mais tradicional é uma forma que a gente vai sugestionando a pessoa e vai Hum, colocando a pessoa na num indução, ponto. Aham. digamos assim, né? Existem técnicas não verbais para isso. Poxa, é um mundo à parte, assim, uma... Mas assim, quando a gente fala nisso, Daniel, parece muito místico, assim, Sim, muito, hipnose, papapá. mas ele é Alguns científico. tratam isso até como, sei lá, como uma coisa de mago, de druida, de não sei o Sim, que, né? porque em certo ponto, Mas tudo que isso você não, não... é o dia a dia. Sim. Então, por exemplo, em alguns momentos aqui a gente conversando, certamente tu sentiu que assim, tu perdeu completamente a percepção consciente de que a gente aqui está sentado nessa mesa, cortina, Uhum. telão, câmera aqui, câmera ali e tal. E, Direciona o foco. isso é hipnótico. Uhum. Uma indução nada mais é do que, claro, digamos assim, de uma forma reducionista, é isso, Uhum. entende? Quando você está vendo um filme e está é, muito envolto por aquele filme, você assim parece que sai da realidade. Sim. Você passa a Você viver o esquece o filme. ambiente, né? Você sai assim, às vezes, se sentindo lá o protagonista do Aham. filme. Né? Você sai com uma Aham. sensação, às vezes, de que É a parece que sugestão. tu pode fazer o que o Sai o Rambo. protagonista do. Sai meio o Rambo. Né? Essa sensação que você tem, principalmente quando está ali na hora vendo o filme, ela nada mais é do que uma espécie de transe que se fica. Uhum. Né? E a hipnose, ela não é muito diferente disso. Esse fim de semana eu assisti Sounds of Freedom. É, eu Aliás, assisti ontem. recomendo. Nossa, que Uhum. filme. É, Muito bacana mesmo. é brutal, né? E olha, é um filme comprido. Para mim parece que, Sim. olha, foi 10 minutos. Para mim também tive essa sensação, mas assim, pra gente que tem filhos, tudo uma visão de algo que lhe deixa extremamente. É, é É essa uma, sensação de sair com vontade de sair de lá e pegar os caras pelo pescoço e Uma vontade trucidar, né? de ligar o protagonista aí. Tu Exato. tá precisando de um parceiro? Tô Tô, dentro. tô. Cara, É e é que uma é. realidade que muitas vezes a gente não para pensar que, cara, isso está acontecendo, né? Isso acontece diariamente, isso acontece em qualquer lugar. Claro que em determinados aqui, Ambientes. ambientes, regiões, aqui a gente está assim numa região tranquila, Uhum. né? Dentro do nosso país, se for lá, sei lá, norte, É, nordeste, é um imagino que pouco mais. seja bem É, mais complicado. Agora, em determinados países, isso é quase o dia a dia, tanto é. que tu viu ali as estatísticas, né, Puxa, Daniel? Que aquilo ali hoje já passou o tráfico de pessoas no mundo, já ultrapassou o tráfico de armas e está muito exato. próximo Da ao droga. tráfico de entorpecente. Isso. É um outro dado que chamou muito a minha atenção, é que em nenhum momento anterior da humanidade existiu um contingente tão grande de pessoas escravizadas, né? Porque quando a gente pensa a gente imagina o período da escravatura, né? Mas a população era muito menor. Então, por certo, em percentual era maior, mas em números absolutos, hoje existem mais pessoas escravizadas por esse tráfico humano do que na época em que a Uhum. escravatura não era um crime. Aquilo ali me É chocou. porque aqui, o Sound of Freedom ele traz uma visão de realidade que, que até aqui era muito obscura. Quando a gente Uhum. pensa em tráfico de pessoas, você pensa só em, sei lá, roubar o bebê bonitinho lá para Uhum. entregar para quem quer um bebezinho loiro de olhos Exato. azuis, estereotipando, claro, né? Mas Uhum. enfim. Mas não, ele vai muito além disso. Na verdade, o Poxa, grosso do tráfico de pessoas ele é destinado a determinados práticas. propósitos, práticas, né? Nossa, Pela tua cara, assim, dá nossa, pra gente ver que é pesado mesmo, né? muito pesado. É o tipo de. E aquilo ali também acaba alimentando uma coisa muito maior, um leque que é daí a produção de filmes, Uhum. de De, outras coisas, de enfim. produtos em si, né? Que é uma das falas de alguém no filme, né? Que uma dose de droga você vende uma vez só, o cara consome e acabou. Uma criança de 5 anos, você vende Triste, ela né? 6 vezes por dia até 15 anos. Então, o fator do dinheiro que isso gera, né? Mas é repugnante imaginar que o ser humano é capaz de tamanha atrocidade, né?
É com um ser é indefeso, o né? mal, né? É. Vamos lá. Um outro fator muito importante que vocês lidam, né, dentro da área é a questão do suicídio. Como que está hoje essa questão? É algo realmente que vem aumentando de forma contundente nos últimos anos? A gente tem campanhas hoje, né, específicas em determinadas épocas do ano, mês do ano, em que é tentado conscientizar a população de que esse problema existe. Como que está hoje essa questão dentre os problemas da humanidade? Infelizmente, Daniel, entre os problemas mais graves de saúde, assim, que levam à morte, o suicídio é o único, digamos assim, que não está decaindo ou decaindo como deveria. A despeito de toda o arsenal que se tem de tratamento hoje, né? O que eu quero dizer com isso? Câncer. Pegar a mortalidade de câncer de 10 anos para cá, caiu. Uhum, AVC, caiu. Infarto, caiu. Suicídio, praticamente se mantém. O suicídio ainda é uma coisa extremamente complexa. A gente sabe algumas coisas, né, que já trouxeram luz. O suicídio, praticamente 100% das vezes, está ligado a um adoecimento mental. uhum, Mesmo que a pessoa, no momento que se matou, não tivesse um diagnóstico, porque talvez não tenha dado tempo, né? Aí eu abro um parênteses aqui, que existe uma estatística que mostra, em média, 92% das pessoas que se mataram tinham algum transtorno mental. uhum. Ali sim, as outras 8 não tinham. Não é que não estivessem Não adoecidas tinha o mentalmente diagnóstico. no momento do fato. Uhum, Não tinham o diagnóstico. Simplesmente por isso. Vamos combinar que ninguém tira a própria vida estando bem mentalmente. uhum. Então dá pra É, gente. porque naturalmente o que você vai tentar defender em qualquer situação é a sua vida. Atentar contra ela foge a uma questão lógica, né? Princípio de sobrevivência, Exato. básico, darwiniano, né? Uhum, Então, 100% das pessoas que se matam, elas estão adoecidas mentalmente. Então, vamos colocar que 92%, 90, 92% das pessoas tiveram um diagnóstico. Então, a gente já sabe que isso está atrelado a um transtorno mental. E que, na maior parte das vezes, já estava diagnosticado. Aí vamos pensar assim, ó, o mais comum, né, o mais estatisticamente mais preponderante transtorno ou problema de saúde mental que leva uma pessoa ao suicídio. Depressão. Tá? A pessoa tá deprimida, uhum, está em tratamento e tudo mais. Tem gente muito deprimida que nunca pensou em suicídio. Tem gente bem menos deprimida que pensa recorrentemente em suicídio, enquanto pelo menos está deprimida. Então, por aí a gente já vê que a linearidade existente entre um determinado problema de saúde mental e até mesmo a sua gravidade, ela não existe de uma forma tão direta com relação ao suicídio. O uhum. que eu quero dizer com isso? O quanto que o suicídio é complexo. Existem pessoas que pensam em se matar ao longo da vida, não necessariamente estando deprimidas. Uhum. Padecem de algum problema de saúde mental? Sim, mas às vezes, mesmo bem, têm pensamentos suicidas. Né? Um dos maiores estudiosos de suicídio no mundo, suicidologistas, como a gente chama, o doutor David Shivan, ele cunhou um termo, chama-se suicidality, que assim, não tem uma tradução literal para o português, mas seria algo como uma espécie de uma personalidade, de um modus operandi, pensamentos, cognições relacionadas ao suicídio. E isso pode acontecer, pode variar, não necessariamente atrelado à intensidade do problema de saúde mental. Claro que quanto mais deprimido e mais intenso for o suicídio, pior vai ser a visão de pessoa do mundo e, teoricamente, assim, é muito mais propensa a pessoa vai estar pensando em tirar a sua vida. Uhum. Até porque, na maior parte das vezes, a pessoa pensa em aliviar a angústia, não Sim. necessariamente a tirar a sua vida. Uhum. Mas então, enfim, é um problema muito, muito complexo, né? Que os estudos eles estão aí tentando achar base genética, tentando achar formas de abordar.
tanto do ponto de vista medicamentoso, como técnicas, terapias, enfim, nós estamos em pleno Setembro Amarelo, como tu Sim. falou, é uma época de campanha, mas o suicídio é um problema de saúde crônico e constante. Em média, Daniel, uma pessoa se mata a cada 40 segundos no mundo. Nossa. 40 segundos. Tá? E isso não obedece só no Setembro Amarelo, não. Isso Uhum. é, É isso é linear. todos os dias, o dia todo. Então, assim, é importante a gente estar sempre falando sobre isso, sempre abordando, sempre cuidando. No acompanhamento, as pessoas que estão padecendo de algum sofrimento mental, a gente está sempre atento a isso, né? Tirando essas épocas mais específicas, como o Setembro Amarelo, essas ações mais focais, mais direcionadas, existem estruturas que estão aí 24 horas por dia funcionando, como o CVV, Uhum. né? O Centro de Valorização à Vida, que já Vida. tem um telefone específico ali de Uhum. coisa de descagem direta. Mas, enfim, é um problema de saúde crônico, entre aspas, pandêmico, não seria Sim. exatamente essa Uhum. a palavra, mas que realmente, assim, ainda traz uma perda muito grande. Eh, Às vezes eu tenho a impressão de que esse tipo de situação, ele acaba acometendo, eh, um certo extrato da sociedade de forma mais contundente. E até países, né. Eu não sei se é, eh, pelo fato de a questão de a informação chegar de forma mais, forte, mas países mais desenvolvidos ou regiões mais desenvolvidas ou pessoas de um extrato da sociedade melhor colocado socialmente acabam sofrendo um impacto maior com esse tipo de situação? Há esse estudo, tipo, porque eu tenho essa percepção. Não é nenhum estudo que eu vi, nada, mas eu tenho essa percepção. Assim, isso varia conforme faixa etária, isso varia de país para país, região para região, até em termos de profissões. Felizmente, a medicina não é uma profissão, assim, que nos protege, não, É mesmo? muito pelo contrário. A medicina é uma das profissões onde os índices de suicídio são altos, embora Então, é pareça que não. E essa relação, Daniel, assim, entre o país desenvolvido, melhores condições de vida e tal, isso depende muito da região, depende muito da população com a qual você está lidando, e culturalmente falando? culturalmente, inclusive. Então, existem estatísticas assim em determinadas regiões, pelo contrário, de pessoas com piores condições de vida, Sim, vamos colocar, com uma taxa de suicídio ah, menor. é menor ou em determinadas situações maior. Enfim, certos desfavorecimentos, óbvio, levam a pessoa a, assim, a ter uma propensão maior, né? Especificamente, assim, quando há perdas, como eu citei antes, a Sim, perda é uma coisa muito, muito contundente. Determinadas faixas etárias, adolescência, população idosa, são duas faixas etárias onde o suicídio está crescendo muito. nossa, o adolescente sempre me choca muito, assim, essa galera tá nessa situação, né. Mas isso é uma coisa que sempre foi, essas 2 faixas etárias sempre foram as mais propensas ou é uma coisa mais nova? Eu É uma não coisa mais nova. é, né. É uma Eu coisa não mais lembro nova. da minha fase de adolescência, eu nunca pensei e não Porque lembro assim, a de problemática adolescente sempre existiu, né? Só sim. que como a gente estava falando a respeito do momento atual. Então existe muita contaminação no momento atual, Uhum. né? Sobre vários aspectos diferentes, né? E existe também aquelas situações, digamos, mais sazonais, né? Eu me lembro uma época de crise econômica aí, fugiu o ano agora, mas acho que aqui a gente estava no governo Dilma. Houve Uhum. uma crise financeira global e houve um boom de empresários cometendo suicídio. Sim, Eu lembro que na Espanha houve uma época assim que era um atrás do outro. Eles entraram em bancarrota, não suportavam a perda e era um empresário atrás do outro se matando. Existem também esses fatores temporais, essas uhum. situações que acometem uma determinada região, ou às vezes o mundo, que leva a um subir a estatística em determinada região ou
em determinada população. Show. O tempo voou. Doutor Licínio, quem deseja conhecer um pouco mais sobre todo o seu trabalho, onde ele encontra? Na sua clínica, no seu Instagram? Como que faz para lhe acessar? Então, meu Instagram é @alcantara.licínio, tá? Eu sou sócio proprietário da clínica Vila Salute, também @Vila Salute ali no Instagram. Uhum. Enfim, acho que são os canais mais fáceis de se achar. Então, no meu Insta lá tem alguma coisa que eu produzo. Atualmente estou um pouco parado, preciso Aham. voltar a produzir, a famosa falta de tempo, né? No Certo. Insta da clínica tem coisas bem interessantes, assim, né? A gente Uhum. está produzindo aí 4, 5 materiais interessantes aí toda semana. Esse mês, claro, a gente está falando muito sobre essa Uhum. questão do suicídio, fatores de risco, como lidar, né? Mas enfim, são 2 canais ali que são facilitadores Muito de bom. se chegar Com até mim, cer até a informação. Ótimo. Com certeza a gente vai precisar de mais algumas conversas dessa para estar Vai ser tratando aí um prazer, de prazer todo enorme. esse mundo aí que facilita, né? O conhecimento ele sempre facilita a tomada de decisão, né? Meu querido, muito obrigado por esse tempo que você colocou à disposição da gente aqui com muita informação. Eu tenho certeza que vai estar ajudando muita gente aí a tomar decisões um pouco mais embasadas aí para melhorar todos os aspectos da vida. Daniel, muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado a todos que vão assistir aí, né? E estou sempre à disposição, meu querido. É um prazer enorme estar aqui, podendo trocar essas informações contigo, que já cansei de falar, uma pessoa também diferenciada sobre todos os aspectos. Muito obrigado. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha. Fiquem atentos aí, todas as semanas a gente está trazendo um convidado com muito conteúdo interessante aí para todos os aspectos da vida, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.